Primeiramente, muito boa noite a todos. Boa noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês e compartilhar um estudo singelo a respeito do capítulo 9, que trata das bem-aventurados que são brandos e pacíficos. O estudo, a gente vai focar em dois itens, que é o que trata da questão da cólera. E esse tema, cólera, ele é tratado nesses dois itens, item 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu começo contando uma história para vocês, que é uma história de um menino, depois eu vou dizer o nome, vocês vão descobrir. É uma história que é uma fantasia, Esse menino é filho de Brian e Rebecca. Brian e Rebecca, quando se encontraram, eles se apaixonaram e se casaram ainda assim, muito apaixonados um pelo outro. Eis que Rebecca fica grávida, e vem o seu primeiro filho. Esse menino, apesar de era muito amado por sua mãe, mas o seu pai tinha um enorme ciúme dele, Ele ficava extremamente incomodado que a mãe despendia muita atenção para a criança. E, por conta disso, ele tinha alguns descontroles, Ele era uma pessoa que bebia bastante, vivia alcoolizado e violento, E nesses rompantes de desequilíbrio, ele chegou ao ápice, além de bater muito na criança, ele chegou ao ápice de matar a mãe por causa do ciúme, numa crise de desequilíbrio. Eis que então esse menino passa a viver com a sua tia Susan. Desde cedo ele era uma criança com enorme inteligência, uma criança prodígio, Tinha bastante facilidade, foi estudar na Universidade de Oxford, depois fez uma outra universidade e se especializou nas radiações nucleares, Posteriormente procurou emprego para trabalhar de forma voluntária, mas não conseguiu financiadores para as suas pesquisas e acabou indo trabalhar no Centro Nuclear de Pesquisa Americana dos Estados Unidos, e lá ele conheceu o general Thaddeus e a sua filha Beth. Ele começou então a desenvolver um trabalho voltado para os raios gama. O raio gama é um tipo de radiação, como tem outras, mas existe uma radiação gama. E ele então, trabalhando nesse Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um departamento nuclear, ele resolve fazer um experimento, e nesse experimento uma das pessoas acaba entrando na sala desavisadamente, e ele corre para salvar essa pessoa. Ele consegue salvar, porém ele fica exposto àquela radiação gama. E, por incrível que pareça, ele não morreu. Eis que então ele descobre mais à frente que todas as vezes em que ele se desequilibrava e tinha uma descarga de adrenalina na sua corrente sanguínea, ele então se transformava num personagem, que agora vocês vão saber de que eu estou falando. Pelas fotos, vocês vão perceber que eu não sou muito novinho, que eu peguei o Hulk daquela década de 80, 70, mas essa é a história do Hulk, se vocês não conheciam, Então, todas as vezes que ele se desequilibra, que ele não consegue controlar os seus impulsos, ele tem aquela descarga de adrenalina, como todos nós temos, diante de uma situação de perigo, e perde o controle de si mesmo. O seu alter ego, que é o outro eu, toma posse dele e se transforma nesse monstro que todos nós, de certa forma, temos também dentro de nós. Não é o incrível Hulk, mas, enfim. Tem uma historinha no livro do Ranieri, Rafael Ranieri, é um livro O Prisioneiro de Cristo. Na verdade, eu vou pegar só um trecho, em que Arlete, que é uma das personagens lá do livro, que cuida das crianças,
Elas estavam numa situação muito angustiosa, porque algumas crianças estavam doentes na casa que ela estava tomando conta. E ela disse para o Chico assim: Chico, não sei o que há comigo, tenho medo de tudo, tenho medo de viver, tenho medo de morrer, tenho medo da doença das crianças e tenho medo da fome, tenho medo da incerteza da vida e tenho medo do mundo. E você, Chico, você também tem medo? E aí vocês imaginam o que o Chico respondeu. O Chico olhou bem nos olhos e respondeu: Arlete, eu não tenho medo de nada. Eu só tenho medo de um monstro que habita dentro de mim e que se chama Chico Xavier. Bom, eu acredito, pelo que vocês conhecem da história do Chico, pelos exemplos que ele nos trouxe, a gente sabe que em momento algum houve algum desequilíbrio ao longo da sua vida. E ele foi testado ao extremo, Desde cusparada na cara, apanhava desde criança, adulto também apanhou, porque algumas pessoas iam procurar e não era atendido, então ia no trabalho. Tem até o caso da história de uma mulher que foi procurar ele no trabalho e lá ele não podia atender. Ele não está aqui, ele foi para tal lugar, e ele vai para o centro e a mulher ficou rodando de um lado para o outro, e quando encontrou, descarregou a sua cólera em cima dele, tentando esbofeteá-lo. Ele acalmou e tal, deu o socorro, mas era uma pessoa que em nenhum momento da sua vida, nós temos nenhum relato de desequilíbrio. Eu acho que esse tipo de colocação é mais para a gente fazer uma reflexão. Então, se ele tinha medo do monstrinho dentro dele, imagina nós outros, Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com relação a essa questão. Bom, o que nos caracteriza a cólera, Se nós pesquisarmos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, eu destaquei alguns pontos, Uma pessoa que está encolerizada, que deixou que o descontrole tomasse conta dela por conta de uma situação que lhe fez perder a paciência, uma pessoa que está raivosa, geralmente ela perde totalmente o tino, Aí são acessos de demência passageira, perde a noção de tudo, Parece que faz nos assemelharmos aos animais. Então, toda vez que extravasamos ou damos passagem para esse outro eu, em que tenta resolver as coisas de forma desequilibrada, nós nos assemelhamos a animais, Então, quando a gente vê as pessoas explodindo, de um acesso de fúria, a gente, se parar para analisar, realmente parece com animais. Perda da razão. A pessoa, geralmente, quando tenta resolver as coisas encolerizada, perde a razão. Eu viajava bastante, eu trabalhava numa empresa que me exigia implantar sistema de informática, um sistema de gerenciamento de frete lá, e que eu tinha que ficar viajando de um lado para o outro. Eu geralmente só ia em casa para lavar as cuecas, arrumar a mala e viajar de novo. E praticamente eu vivia em aeroporto, um aeroporto de um lado para o outro. E não foram poucas as vezes em que eu vivenciei situações de pessoas que, sem a menor razão, sem o menor sentido, as pessoas extremamente desequilibradas, encolerizadas, queriam bater praticamente, nos atendentes da companhia aérea, porque o aeroporto estava fechado e elas precisavam viajar, mas o aeroporto estava fechado por uma condição meteorológica, onde os órgãos reguladores que cuidam daquela região resolveram fechar o aeroporto. Então, uma vez eu estava lá no aeroporto de Congonhas, e não era uma nem duas, e as pessoas cercaram o rapaz, e eu falei, meu Deus, era inacreditável, Se nós olharmos depois a cena, chega a ser patético, porque o tempo lá fora, no aeroporto de Congonhas, você tem uma visão ampla da pista, no novo agora, Você tem uma visão ampla da pista e você consegue ver tudo que está acontecendo lá fora. Então, muita chuva, relâmpago, trovão, uma ventania muito forte. Assim, era óbvio, nem eu queria voar naquele tempo, não era o momento, Enfim,
e as pessoas desequilibradas. Eu quero viajar, porque eu quero viajar, porque vocês são responsáveis por isso. Meu Deus, sabe, uma coisa fora de nexo. Então, perda da razão. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque e não obedece. Tem pessoas que partem para a agressão e tem outros que quebram tudo, né? Sai quebrando tudo no ataque e joga o celular longe, quebra o prato e a gente assiste muitas, né? O pessoal que já assistiu muitas novelas aí vai ver essas cenas, né? Até são estimuladas de certa forma, as pessoas quebram as coisas, uma coisa absurda. Nossa sociedade estimula a cólera, né? Se nós pararmos para analisar, a gente, de certa forma, sim, né? Eu tinha um tio que ele tinha uma regra lá, talvez tenha vindo dos antepassados, né? Em que os filhos dele brincavam na rua, né? E certa vez eu fui na casa dele e cheguei lá, estavam as duas crianças chorando. Eles eram praticamente quase da minha idade, nós éramos pequenos e tal. E aí eu descobri que o menor havia brigado, o mais velho não interveio. E aí eu pensei que meu tio tinha brigado com eles porque eles haviam brigado na rua. Não, eles brigaram e como o mais velho, o menor apanhou, ele apanhou de novo dentro de casa. E o mais velho apanhou porque não interferiu e ajudar o mais novo, sabe? Umas regras, mas enfim, sangue de barata. Essa é uma expressão que muitas vezes nós utilizamos para justificar os nossos desequilíbrios. Então, tive uma crise, né? Reagi de forma intempestiva, e aí, eu não tenho sangue de barata, a gente justifica. Isso aí é um termo pejorativo, né? Não é um elogio, né? Fulano teve sangue de barata, não estou elogiando, estou, né, tratando de forma pejorativa a questão. O outro é, não leva o desaforo para casa. Então, a gente também ouve muito isso, né? É um refrão que as pessoas usam também para justificar e também para estimular. Cara, não leva o desaforo para casa. Repete tantas vezes isso que a pessoa, né, acaba. Então, medroso, covarde, mole, essas são os adjetivos que as pessoas costumam dar. Ninguém tira farinha comigo. Então, eu trouxe pontualmente algumas expressões para a gente perceber de que maneira, né, a gente acaba estimulando, né, as pessoas a se transformarem, ou dar vazão ao seu outro eu, né, aquele desequilíbrio que nada resolve. Vamos lá. Só complementando, no Evangelho tem 2 itens que tratam dessa questão da cólera, né? Desse desequilíbrio. E aí a gente perguntaria o que é mais, né, corajoso, né? Porque para a nossa sociedade o corajoso é aquele que não leva desaforo para casa, né? Que não tem sangue de barata. E aí se nós olharmos lá no capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? Tem um trecho que nos diz assim, esse capítulo é o amai os vossos inimigos. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, é muito mais corajoso aquele que recebe um insulto e não revida, né? De alguma maneira consegue se controlar. Tem uma história do Antônio Loreto Flores, é um espírita dos precursores, digamos assim, da região de Belo Horizonte, e ele também, assim como o Divaldo, como o Raul Teixeira, né, são pessoas que dedicaram a sua vida ao espiritismo, né, numa época em que havia muito combate, muita perseguição, combate de ideias, né, e perseguição religiosa naquele período. Ele nasceu em 1903 e desencarnou em 1954. Conta que certa vez ele tinha, já naquela época, na década de 40, uma campanha do quilo.
E ele saía batendo de porta em porta, pedia 1 quilo de alimento, oferecia, né, uma mensagem e pedia 1 quilo de alimento para ajudar aos necessitados. E assim ele ia. E certa vez ele bate na casa de uma senhora que era fanática religiosa. E quando ela percebeu que era ele, cuspiu na cara dele, né? E aí qual seria a nossa reação? Nós, espíritas, cristãos, né? Se nós estivéssemos distribuindo quentinha, quem viu o filme do Divaldo tem uma cena parecida, né? Em que o Divaldo está entregando quentinha e um dos mendigos lá pega e joga a quentinha em cima dele. E o Nildo, eu não lembro o nome daquele rapaz que o acompanhou, né? Que acompanhou ao longo da vida dele, eu não lembro se é Nildo, mas enfim, ele tem uma reação imediata, né? Intervém. E o Divaldo fala para ele, não, cara, fica calmo. Enfim, então o Loreto Flores virou para essa irmã e disse o seguinte, eu acho que todos nós iríamos agir assim, né? Será? Minha irmã, isso é para... Ele tirou do lenço, do bolso, limpou os óculos, limpou o rosto e disse para ela, minha irmã, isso é para mim. E para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Meu Deus, olha, parece piada, mas não é. Então esse é o nível de equilíbrio que a gente precisa ter, né? O Chico também já tomou, né, vários insultos. Bom, aí vocês podem se perguntar, né? O que há de tão ruim em se empolerizar? Por que a gente não deve se deixar tomar por um impulso de raiva, de cólera? O que acontece com o nosso organismo? O que os espíritos já nos trouxeram de informação a respeito dessa questão? Tem um livro, que é No Mundo Maior, que é do André Luiz com Chico Xavier. No capítulo 16, chama-se Alienados Mentais. O André, ele está visitando lá uma instituição para alienados mentais, um manicômio, né? E o espírito Calderaro, que é o benfeitor que está orientando e instruindo o André Luiz, ele diz o seguinte, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência e com a tristeza. Então, 90%, né, dos casos de loucura são pessoas que são extremamente impacientes, é aquele cara que não tem paciência com nada, tudo ele briga, né? É um forte candidato a se instalar no manicômio, né? Então, de certa forma, isso nos prejudica o nosso equilíbrio, né? O nosso equilíbrio emocional, quando a gente fica dando vazão e não conseguindo se controlar. O Emmanuel, no livro do Ramiro Gama, lá que traz lindos casos de Chico Xavier, tem um trecho que o Emmanuel diz o seguinte: muitas doenças têm como causa um movimento explosivo de cólera, um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo insatisfeito. Então, todas as vezes que nós nos irritamos, e na maioria das vezes é em função do nosso orgulho, né? Nós, de certa forma, não admitimos, mas invariavelmente é o orgulho que nos leva a perder a paciência. E para finalizar, o Emmanuel, né, mais uma vez, a cólera e o desespero, crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior.
Então, quando nós estamos agindo de forma desequilibrada constantemente, a gente, de certa forma, está baixando a guarda também, né? Dando mais oportunidade aí para um coronavírus, né? Ou para outras doenças que ele aqui citou. Então, a cólera constitui atitude não fraterna. Quando a gente está colerizado, né, falando palavrão, palavras de baixo calão, a gente não está sendo fraterno. Isso é óbvio, né? Provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva. Então, aquela pessoa que é impetuosa, não tem paciência com nada, não gosta de fila de banco, né? Ele briga com caixa porque ficou na fila, ele briga com tudo, né? Tudo tira do sério e tudo aquilo que, de certa forma, nos nivela, né? Então, na fila do banco, todo mundo é igual. Então, está todo mundo ali esperando. E eu lembro de um caso de um amigo, ele foi no banco, e o banco agora está com um horário mais reduzido ainda, né? Acho que é de 11 às 2 horas. E estava na fila, aguardando para ser atendido. Na verdade, você não entra mais no banco, você fica do lado de fora na fila. E ficou lá por 1h30, quase 2 horas, e a fila se arrastando, né? Muito lentamente. E paciência, né? Vamos em frente. Só que as pessoas começaram, né? Não aguentavam mais aquilo, né? Aquilo ali é um teste de paciência, realmente. E uma das pessoas que estavam na fila era um policial civil, né? E explodiu, né? Explodiu porque aquilo era um absurdo. E aí chutou a porta do banco, quebrou o vidro. E ele me narrou o seguinte: cara, ele é médico, também trabalha na nossa casa. Eu estava tão envolvido naquilo também, comecei com aquele sentimento de raiva. Eu falei, vou lá também, aquela confusão, aquela muvuca, eu vou lá também. E de repente ele se deu conta: não posso me envolver nisso, né? Ele falou, cara, se fosse em outros tempos, eu estava lá também, cara, eu ia ser preso, porque eu ia quebrar a porta do banco. Porque ele chegou, né, no escritório um pouco ainda desequilibrado, abalado com aquilo tudo, porque ficaram 2 horas na fila e não resolveu nada. Então, estamos num mundo de provas e expiações. Todos os dias que nós acordamos, né, nós temos as nossas provas para serem cumpridas. E a gente tem que ficar esperto para isso, para não escorregar em nenhuma delas. A gente sabe que a cólera nada resolve, né? Através da cólera a gente não resolve nada. A gente pode até intimidar o outro, mas resolver o problema não resolve. Compromete a sua própria vida, que a primeira vítima somos nós mesmos, pelo desequilíbrio, né? Torna infelizes todos que o cercam. Então, existem pessoas, né, que são impacientes, que brigam com tudo o tempo todo. Geralmente quem convive tem que ficar, né, como se diz no ditado popular, andando em ovos, né? Para não irritar, para não tirar aquele fulano do sério, porque qualquer coisinha ele se explode. E isso acaba deixando os outros que convivem infelizes. Que mágoa mortal não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato que teria de recriminar-se por toda a vida? Isso também acontece muito, né? Eu contei aquela história fantasiosa lá do Hulk, mas é a história do Hulk. Mas a gente sabe que muitas pessoas acabam tirando a vida de outras por conta desse desequilíbrio, né? De se deixar levar pelas emoções, e depois, quando se dá conta, né, vem o arrependimento, mas a coisa está feita. Agora a gente passa o resto da vida remoendo. Teve um caso aqui em São José, não faz muito tempo, talvez vocês se lembrem. O rapaz parece que tinha assaltado o carro e, por algum motivo, parou com o carro que ele havia roubado num posto de gasolina. Logo, outras pessoas o reconheceram e foram lá e partiram para cima do rapaz, ao invés de segurá-lo, chamar a polícia. Está resolvido o problema? Não. Resolveram fazer justiça com as próprias mãos, né? E, nesse processo, lincharam o rapaz e o levaram à morte, né? O ladrão, né? Não sei se era ladrão, enfim, mas eu sei que o rapaz foi a óbito. E as câmeras do posto filmaram tudo. E uma das meninas que trabalham conosco na empresa falou, cara, o rapaz estava envolvido nessa questão, é inacreditável, porque ele era uma pessoa extremamente calma, não dá para acreditar que ele se envolveu nisso. E está, digamos assim, enrolado agora para o resto da vida por conta de ter dado vazão aos seus ímpetos de, né, justiça com as próprias mãos. E assim, seguimos.
A origem da nossa cólera, né? Bom, nós podemos justificar, ou pelo menos compreender, que nós estamos num processo de transição e evoluindo, né? Mas no princípio de tudo, lá no tempo das cavernas, nós tínhamos basicamente o instinto nos dominava completamente, agíamos completamente por instinto. E todas as vezes que nos sentíamos ameaçados por uma fera, né, recebíamos aquela descarga de adrenalina que faz com que a gente tenha mais força, né, e, enfim, mais vitalidade para reagir perante a um perigo, e assim nós íamos vivendo. Então, existe até como é que se fala, um estudioso do tema, que escreveu um livro bem famoso, que é um best-seller, que é Inteligência Emocional, que é do Daniel Goleman. Então a ciência também se debruça sobre isso, né? E ele também traz uma explicação nas mesmas linhas, né? Em que nós temos, digamos, como se teríamos 3 cérebros, né? Um primitivo, né? Um intermediário e um mais racional. E toda vez que a gente recebe uma primeira informação, ele vai primeiro para esse chama de cérebro reptiliano. Desculpa se eu não lembro exatamente, mas basicamente é o que? É o nosso instinto, né, tomando conta e a gente deixando a coisa fluir através do instinto. Então, nós poderíamos muito bem nos acomodarmos e dizer que então agimos por conta do nosso instinto, que muitas vezes até nos guia melhor do que a nossa razão, né, podemos assim dizer. Mas nós estamos numa fase de transição, em que o instinto tem que ser suprimido e a nossa razão tem que tomar as rédeas. Então, não podemos justificar qualquer comportamento antifraterno por conta de situações biológicas, né? Salvo quando a pessoa tem alguma doença. Aí a gente falou ali da raiva, né? Que 90% dos casos de loucura, exceto casos de doença, mas os casos de doença é a própria doença da raiva, né? Que é transmitida pelos alguns mamíferos, né? Cachorro, gato, enfim, que é um vírus que se aloja no nosso sistema nervoso central e posteriormente a pessoa, nas últimas fases, digamos assim, a pessoa fica completamente sem controle de nada, né? E se torna também agressiva. Então, o que diz aqui no capítulo sobre essa questão? Um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo linfático, será brando. Hahnemann. Eu tirei esse trecho para a gente deixar bem claro, né? Então, se nós somos pessoas pacíficas, por mais que tenhamos um corpo rude, né, forte, mas a gente age sempre com tranquilidade. E da mesma forma, existem pessoas que são extremamente violentas, mas um corpo, né, às vezes até deficiente. Eu vi uma cena no Rio Grande do Sul, era um rapaz que estava assaltando, e era uma coisa que a gente parecia, a gente não assistindo, a gente não acredita, né? O rapaz não tinha os 2 braços, ele era cadeirante e ele estava assaltando, estava dentro da loja, a filmagem da loja pegou, né? Ele segurando uma arma, apontando para o dono da loja, a arma com o pé. Eu tenho uma prima que também não tem, podemos dizer que foi vítima da talidomida, né? Que era uma substância que as mulheres antigamente grávidas tomavam para evitar enjoos, e algumas crianças nasciam com uma formação. E ela faz tudo com os pés. Então, assim, da mesma forma, ele também não tinha os 2 braços. Não sei se foi vítima da talidomida, não, acredito que não, porque era uma criança praticamente em cima de uma cadeira de roda. Mas então vocês veem, agindo com violência, mesmo num corpo, né, linfático. Então, o corpo não dá cólera àquele que não tem. Então, não podemos justificar os nossos comportamentos em cima do corpo, né? Em cima da nossa biologia, do nosso cérebro reptiliano, o nome que vocês encontrarem nas denominações aí. E continua Hahnemann: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, né? E a única forma de combatê-los é através da vontade firme. Então vamos lá. Então, eu
trouxe aqui alguns tópicos que a gente pesquisou, né, para a gente tentar de alguma forma frear esses impulsos, né? Então, o primeiro item que eu coloquei ali é a questão do perdão, né? Então, toda vez que nós tivermos uma provocação, ou estivermos numa situação em que a gente começa a perceber que está nos irritando, a gente tem que começar a agir de forma racional para combater aquilo e agir de forma racional, né? E não deixar que a cólera tome conta. Então, o perdão é uma excelente maneira da gente dominar a raiva, né? A gente, quando perdoa o erro do outro, né, a gente para de ruminar aquilo, né? Igual o boi lá que fica o dia inteiro mastigando capim, a gente fica remoendo aquilo, remoendo. Não, perdoa, todos nós somos falíveis, né? A gente vê aí o trânsito, uma loucura do jeito que é, então a gente toma fechada aqui, enfim. Então a gente tem que buscar o perdão, de alguma forma, né? O outro item ali eu coloquei, tente se distrair. Outra maneira da gente aplacar a raiva é buscar uma distração. Pode ser ouvindo uma música, pode ser fazendo um jogo, que seja um joguinho do celular, né? Palavras cruzadas, desenho, porque a gente tem que tentar tirar o foco daquela raiva, né? Tentar se distrair, sair daquele cenário, né? Respire profundamente. Quando a gente respira profundamente, aí já é cientificamente comprovado, com calma, né? A gente consegue desacelerar os nossos batimentos cardíacos. Então a gente começa a tentar se acalmar. Quando estamos numa situação em que a gente percebe que vamos perder o controle, né? Temos aquela injeção de adrenalina e temos a aceleração da batida do coração, né? Então, quando a gente respira, a intenção é tentar se acalmar, né? Diminui os batimentos cardíacos. O outro item é não negue que está irritado. É aquela questão do achar que está tudo sob controle, mas você está ali irritado ou fica guardando aquilo e uma hora vai explodir. Então, ter consciência, isso aqui está me fazendo perder a paciência. Eu vou buscar fazer alguma coisa, enfim. Tem que sair dessa situação. Tem que começar a agir para combater isso. Não faça tempestade em copo d'água. Aqui evita, né, sair gritando, porque como a gente já viu anteriormente, isso só vai fazer mal primeiro para nós mesmos e podemos, dependendo se o outro entrar na mesma vibração, atrapalhar também o equilíbrio do nosso próximo, né? Então, às vezes a situação parece uma coisa, né, monstruosa, mas quando passa, a gente percebe que, meu Deus, situações das quais eu perdi o controle antigamente, hoje eu olho assim e falo, meu Deus, que ridículo, é patético. A gente percebe o quanto a gente foi infantil agindo daquela maneira, porque a situação não precisava daquele descontrole. Pratique a compaixão. Fazer algo de bom para alguém de quem você está com raiva parece incompatível. No entanto, pesquisas mostram que a compaixão pode também dissipar a raiva da outra pessoa. E aí eu tenho um exemplo prático para isso. Talvez você já conheça essa história, mas é a história bem rapidamente, né, resumidamente, mas o Chico tinha um cachorrinho e a vizinha muito preocupada porque o Chico despendia muito trabalho, o cachorro dava muito trabalho para o Chico, ela dá veneno para o cachorrinho e o cachorrinho morre. Obviamente que o Chico ficou sabendo quem foi que matou o cachorro. E certa vez o Emmanuel falou para ele, olha, tá difícil trabalhar com você. O que está acontecendo? Você está aí com esse negocinho aí e a gente não consegue, né, evoluir. Então você fica remoendo isso daí, você precisa resolver isso daí. E aí o Emmanuel fala para ele, mas o que você acha que eu tenho que fazer? Faz um grande bem para ela, que é justamente o que está aqui, ó. Né? Praticar a compaixão, fazer um bem para alguém que nos fez um mal. Então o que ele faz? Ele pega todo o seu ordenado e compra lá, descobre que ela precisava de uma máquina de costura, né?
e compra essa máquina de costura e dá de presente para ela. E consegue diluir aquela mágoa que havia dentro dele. Vamos em frente. Outra regra básica, né? Para quem trabalha, não envie e-mail quando você está com raiva. Né? Isso aí é uma regra básica. Você está recebendo um e-mail, está chateado com alguma coisa, com raiva, e aí vai escrever um e-mail. Aí escreve, espera, às vezes se puder mandar só no dia seguinte, espera que no dia seguinte você vai refazer esse e-mail mais racional, mais coerente, sem palavras de baixo calão, sem botar tudo letras altas, né? Quando você escreve com letras altas é como se você estivesse gritando, né? Então, a educação em tudo, né? A gente precisa ter. Então, se controla, não manda o e-mail no impulso. Espere para falar. Então, esse esperar para falar é esperar. Se você está sentindo que está desequilibrado, se você for falar, você vai agredir, vai magoar e depois você vai se arrepender. Então, espera. Quando você sentir que já tem o controle das suas emoções, aí você começa a conversar de forma racional e às vezes você resolve a coisa muito mais fácil. Fazer uma oração também, regra básica número 1. Precisamos buscar sempre a Deus, né? Principalmente nesses momentos em que a gente está perdendo o controle. E tem uma frase do Thomas Jefferson, famosa, que é: quando se está zangado, conte até 10 para falar. Se estiver muito irritado, vá até o 100. Então é aquele ditado popular, né? Está irritado, vai contar até 10, se não, conta até 100, até a coisa se acelerar, para depois você tentar resolver o problema. E para finalizarmos, né, eu deixo mais os 2 ensinamentos de Jesus a respeito do tema, né? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O tema é vasto, ele tem muitos desdobramentos, mas é a compilação que a gente pode fazer para a gente, possível, né, pensar um pouquinho sobre essas questões na nossa vida cotidiana. Muito obrigado pela paciência e os ouvidos dos senhores. Obrigado.